Bom dia, crianças! Hoje, quinta-feira, dia de aula de ciências, e nós vamos estudar sobre a Lua. Então, nós vamos lá na página 192. Vou abrir aqui para vocês. Muito bem. A Lua, pessoal, ela é um satélite natural da Terra. O que significa satélite natural? É um corpo celeste que gira ao redor de um outro corpo celeste maior. Então, a Lua, ela é um satélite natural da Terra, porque ela é um corpo celeste menor que gira em torno desse corpo celeste maior, que seria a Terra. Então, nós vamos grifar essas duas primeiras linhas. A Lua é um satélite natural do nosso planeta, ela gira ao redor da Terra, e nós vamos grifar o significado aqui de satélite natural, ok? Nós também vamos grifar essa primeira linha. A Lua é o astro mais próximo do nosso planeta. E essas quatro últimas. O Sol é maior que a Lua, mas como ele está mais distante da Terra, não conseguimos perceber isso. Em diâmetro, o Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua. Em relação à Terra, a Lua é cerca de 4 vezes menor. Então, no caso aqui, quando nós olhamos aqui de dentro da Terra, né, digamos assim, a gente não tem dimensão que o Sol é maior. Por quê? Porque o Sol está mais distante, o Sol está muito distante da Terra, certo? Ele é o astro maior, né? E ele está longe, então o tamanho que a gente vê o Sol é por conta disso, porque ele está muito longe da Terra. Já a Lua, ela está mais próxima da Terra. Então, assim, mesmo a Lua sendo 400 vezes menor que o Sol, a gente consegue ver ela num tamanho legal porque ela está próxima da Terra. E mesmo o Sol estando distante, nós conseguimos, né, ver o Sol por conta dele ser maior, ok? Maior, ter luminosidade e tudo mais, ok? Continuando. Aqui nós temos uma imagem, né, de Brasília. Esse é o Congresso Nacional, o Palácio do Congresso, que é onde fica a Câmara dos Deputados, dos senadores, né, onde fica aí nossos políticos. E nessa foto, o destaque aqui é a Lua. Então, aqui é como nós vemos a Lua aqui do planeta Terra, tá bom? Continuando. Aqui nós temos 4 ideias, as mais aceitas, as mais prováveis, a respeito de como que se formou esse único satélite natural do nosso planeta, que é a Lua, ou seja, como que a Lua foi formada. Ah, professora, mas por que tem 4? Porque são ideias, não tem nada provável. Vocês vão ver que é tudo assim, possivelmente, pode ter acontecido dessa forma. Então, existem essas 4 ideias, nós vamos estudar as 4. A primeira delas aqui, a Lua é irmã da Terra. Como assim? Então, de acordo com essa ideia, a Lua ela teria surgido ao mesmo tempo que o nosso planeta, a partir da mesma matéria. Então, a partir da mesma coisa, se formou Lua e Terra, certo? A Lua é filha da Terra. Nessa ideia aqui, é falado o quê? Que existia um único corpo celeste, quente, de aspecto pastoso, certo? E que por algum motivo desconhecido, em um determinado momento, uma parte desse sistema se separou e começou a girar em torno do maior. Então, esse maior seria a Terra, o menor seria a Lua. Então, ele se desprendeu, ok? Por isso que fala, né? Essa aqui seria irmã, porque elas surgiram da mesma coisa, que seria a matéria. Aqui, filha, porque ela surgiu da Terra, então, né, da Terra não. Um sistema surgiu Terra e Lua, ela se desprendeu, né? Então, como se fosse mãe. A Lua capturada, eles acreditam o quê, né? Essa ideia acredita o quê? Que a Lua foi formada em um outro lugar do espaço, distante da Terra, mas que por alguma razão desconhecida ela foi atraída para a órbita da Terra, ou seja, para próximo da Terra e passou a girar em torno do nosso planeta. A Lua separada à força. Essa última ideia defende o quê? Que algum corpo celeste bateu na Terra, certo? E aí, da matéria lançada no espaço, né, por causa desse impacto violento, como bateu e fez desprender um pedaço, digamos assim, formou-se a Lua. Então, o satélite bateu na Terra e dessa matéria lançada, né, por conta do impacto violento,
formou-se a Lua. Então, nós temos essas 4 ideias de como que a Lua ela foi formada. Agora, nós vamos falar sobre a exploração espacial. Então, nós vamos grifar as 4 primeiras linhas. No século XX, os avanços tecnológicos possibilitaram o início das viagens espaciais. Então, em 1957, a então União Soviética, que é a atual Rússia, lançou ao espaço o Sputnik 1, que é o primeiro satélite artificial. O que é um satélite artificial? É um equipamento construído pelo ser humano que gira ao redor de um corpo celeste. Então, ele é artificial, ele não é natural, né? O natural se formou lá no sistema solar como a Lua. O artificial, ele é construído, ele foi construído pelo ser humano e ele está lá, em órbita, lá ao redor de algum corpo celeste, a Terra, né, e tudo mais. Aqui, nós também vamos grifar o ano de 1961. Então, em 1957, foi lançado o primeiro satélite artificial, ok? Que é o Sputnik 1. Em 1961, o astronauta soviético Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a ir para o espaço. Então, vocês vão grifar essas duas linhas. Então, em 57, foi o primeiro satélite artificial, né? E o primeiro ser humano foi em 1961. E lá ele confirmou que a Terra é redonda, que a cor predominante é azul. Então, hoje a gente tem aí, nós sabemos exatamente o formato, o aspecto da Terra, por conta desses satélites artificiais, né? Por conta de toda a tecnologia. Então, vocês podem grifar, né, de 1961 até espaço. Aí nós vamos aqui, essas duas linhas aqui, ó. Em 1969, os astronautas norte-americanos Neil Armstrong e Edwin Aldrin foram os primeiros seres humanos a pisar na Lua. Então, aqui, até vou contar uma partezinha histórica para vocês. Após a Segunda Guerra Mundial, 1945, 2 países se tornaram os países mais poderosos do mundo, que é a União Soviética, agora ela chama Rússia, e os Estados Unidos. E esses 2 países, que eram muito poderosos, eles começaram a disputar poder, quem tinha mais arma e tudo mais, e houve aí uma corrida espacial. O que é a corrida espacial? Quem que ia conseguir chegar primeiro lá no espaço? Então, os russos, né, os soviéticos, eles saem na frente com esse primeiro satélite artificial, que é o Sputnik 1. Em 61, o primeiro astronauta ele é soviético, ou seja, ele é russo, que é o Yuri Gagarin, mas em 69, quem realmente pisa primeiro na Lua são os norte-americanos, ou seja, os Estados Unidos, ali com o Neil Armstrong e o Edwin Aldrin. Esses foram os primeiros a pisar na Lua. Aqui nós temos algumas realizações espaciais que vocês vão grifar, porque inclusive tem uma atividade sobre isso. Vocês vão grifar 4 bolinhas. Então, com essa corrida espacial, com essa exploração espacial feita pelos soviéticos e pelos norte-americanos, o que se realizou com isso? Lançamento de foguetes, de mais satélites artificiais, a construção de ônibus espaciais, a construção de poderosos telescópios, né, que é um instrumento que você consegue ver os astros daqui, e a construção da Estação Espacial Internacional. Então, lá você tem uma estação espacial e eles, né, os astronautas e tudo mais, eles fazem as suas pesquisas sobre, vamos dizer, todo o sistema. Inclusive, hoje, atualmente, o foco, o objetivo é encontrar vida em outros planetas, né? Possibilidade de vida em outros planetas. Aqui nós temos a pegada, né, do ser humano na Lua. Temos até um selo postal produzido nos Estados Unidos para homenagear, né, os astronautas que pisaram na Lua. Aqui nós vamos grifar as 2 primeiras linhas. Em 1981, o ônibus espacial Columbia foi a primeira nave que pôde ser novamente utilizada em missões espaciais tripuladas. O que é uma missão espacial tripulada? Com o ser humano, né? Tinha o ser humano lá.
Aí nós vamos aqui nessas 3 linhas. Então, a gente tem, em 1981, esse ônibus espacial, que foi a primeira nave que pôde ser utilizada novamente, né? Tirando o que foi os 2 que foram para a Lua, para poder levar mais astronautas, né? Levar uma tripulação. Aí aqui, essas 3 linhas vocês também vão grifar. O Columbia, além de pousar como avião, não sofria danos na aterrissagem. Hoje, ele já está desativado, assim como outros que foram desenvolvidos, o Discovery, o Atlantis, o Andy Arvor. Então, tem outros ônibus espaciais que foram utilizados que hoje estão desativados. Por quê? Porque nós temos um desenvolvimento tecnológico acontecendo. Então, quanto mais passa o tempo, mais, como que fala? Mais a tecnologia colabora para que melhorem os ônibus espaciais e tudo mais, certo? Com relação ao Brasil, nós vamos grifar aqui, né, nessa questão espacial, a gente vai grifar aqui, ó. Quanto ao nosso país, o primeiro brasileiro a ir para o espaço foi o astronauta Marcos Pontes, que ficou 10 dias na Estação Espacial Internacional em 2006. Então, no nosso caso aqui, o Brasil, ele fica bem atrás, né, desses países como a atual Rússia, né, antigamente falava União Soviética, e os Estados Unidos, a gente fica atrás deles, né, que foram lá na década de 50, 60. Nós aqui, o nosso astronauta, o primeiro foi em 2006, tá bom? Então, hoje, no século 21, o que eles querem encontrar é a existência de vida fora da Terra. Então, eles fazem várias missões tripuladas, ó, viagem ao espaço em aeronave que leva pessoas a bordo, para realmente procurar vida em outros planetas. E a questão do desenvolvimento tecnológico que eu falei para vocês, né, que é progresso, crescimento e aperfeiçoamento do conhecimento científico, ao qual pode ser teórico ou prático. Então, cada vez mais naves mais resistentes e tudo mais. E notem, aqui, ó, nós temos uma imagem legal. Ó, um astronauta faz a manutenção pelo lado de fora da Estação Espacial Internacional. Se vocês procurarem no YouTube, eu acredito que vocês vão achar bastante imagens, principalmente ali da NASA, né, que é a estação espacial, e notem como que é a roupa, né, deles. É importante que vocês saibam que essa roupa, ela é essencial, porque a atmosfera, o ar é totalmente diferente daqui, então é uma roupa de proteção, para respirar e tudo mais, porque lá fora, lá no sistema solar, ele é totalmente diferente, né? Não tem gravidade, o ar é diferente, então, sem essa roupa, eles morrem, né? Não tem como. E eles ficam, né, flutuando. Então, eles ficam presos por cordas, né, quando vai fazer manutenção assim. Não são cordas, são tipo cordas. Eu imagino que seja algo mais específico, né? Mas para vocês entenderem. Eles têm que ficar presos porque eles ficam em órbita, né? Então fica ali flutuando. Você já imaginou você ficar perdido no espaço? Que desespero, que não deve ser. De repente você sai assim, flutuando. Mas que é uma coisa muito interessante, né? Você teria coragem de ir para o espaço? Depois você conta lá no grupo para mim, ou me chama no particular e fala: você teria coragem de ser um astronauta? Eu, professora Laís, não teria, né? Entrar num ônibus espacial, num foguete e ir para o espaço. Acho que eu teria medo de não voltar, de acontecer alguma coisa. E eu acho que eu teria pavor de usar uma roupa assim. Mas e você? Você tem curiosidade? Você teria coragem? Agora vamos então para as atividades. Aqui nós vamos. Ó, o primeiro ser humano a pisar em solo lunar foi o astronauta americano Neil Armstrong. Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, tá, gente? A pronúncia, né, americana, norte-americana, o inglês, não sei. Em 20 de julho de 1969, ele caminhou em um lugar chamado Mar da Tranquilidade. Ao pisar e andar na Lua, Armstrong disse: é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, né? Um pequeno passo, mas um grande salto para a humanidade, né? Porque, né? O homem chegou à Lua. Neil Armstrong a, aparece, né, gente? Tá escrito errado aqui, ó. Um errinho da apostila aí. Aparece
no reflexo do visor do capacete usado por Edwin Aldrin. Ambos estavam na Lua. Então, aqui, ó, você consegue ver o outro no visor ali do capacete. Você imagina, né? Esses caras aqui entraram para a história, né, gente? Primeiro homem a pisar na Lua. Descreva a roupa usada pelo astronauta, né? Que eu falei para vocês, essa roupa e tudo mais. Por que você imagina que ele precisa se vestir dessa maneira? Então, já expliquei para vocês a questão do ar, a questão da proteção, a atmosfera é diferente, então precisa se adaptar ao meio, né? Ele precisa se adaptar ao meio que ele está. Então, se ele está lá, ele tem que se adaptar àquele meio, então a roupa é adaptável para isso. Qual a aparência do solo lunar? Isso aqui é uma questão pessoal. Você vai olhar na imagem e vai falar para mim o que você acha que parece, tá? Como que você explicaria como é o solo ali da Lua, o chão da Lua? Muito bem, aqui nós temos a Terra, certo? Em sua opinião, de onde essa fotografia foi tirada? Você acha que aí é a Lua? Você acha que é de um ônibus espacial? É uma questão pessoal também. Converse com seus colegas sobre sua resposta e verifique a opinião deles. No caso aqui, a gente não vai poder fazer isso porque nós não estamos em sala de aula. Mas se vocês quiserem compartilhar comigo no WhatsApp, eu vou ficar muito contente de ver vocês compartilhando respostas e ideias. A criança da fotografia ao lado está usando um instrumento de observação para conhecer um pouco mais sobre a Lua. Qual é o nome desse instrumento? Eu falei lá no comecinho da explicação. Também vocês podem pesquisar na internet. Você já observou algum astro utilizando um instrumento de observação? Você já teve essa experiência? Sim, não. Se não, não precisa comentar a experiência. Se sim, comenta a experiência. Eu nunca tive. Eu nunca fui em nenhum lugar que tem um instrumento assim de observação. Aqui você vai desenhar a lua e vai escrever sobre ela. Então, a gente tem várias partes grifadas lá no começo do texto, né? No começo da aula. Então, é só você desenhar e escrever aí do lado sobre ela. Essa parte aqui não é obrigatória fazer se não tiver. Mas pergunte aí na sua casa se tem alguém que lembra, né, da chegada do homem à Lua. Que às vezes tem, foi em 69. Então, aí, se tem alguém aí na sua casa que era criança na época, para responder essas questões. Se não tiver, não tem problema, tá bom? Não precisa fazer. 3. Quais foram as principais realizações espaciais alcançadas até hoje? Lembra aquelas 4 bolinhas que eu falei, ó, vocês vão usar essas 4 bolinhas? Ali estão todas as realizações espaciais. 4. Você sabia que é responsável por programar o voo da missão Apollo 11, a que levou o ser humano à Lua? Então, a missão foi chamada de Apollo 11. Foi Margaret Hamilton. Faça uma pesquisa sobre essa cientista. Olha o poder da mulher. Quem programou o voo do Apollo 11, que levou aí o homem à Lua, essa missão do homem chegar à Lua foi uma mulher, Margaret Hamilton. Então, faz um Google aí, puxa no Google, coloca o nome dela e faça uma pesquisa e escreva sobre essa cientista. Se vocês não acharem, não conseguirem achar, me chama lá no grupo que eu ajudo vocês a fazer a pesquisa. Mais uma pesquisa. Você sabe o que é a Estação Espacial Internacional? Então, você vai lá no Google, vai colocar lá Estação Espacial Internacional e vai escrever um pouquinho sobre essa estação. Você pode colocar quando que ela foi criada, né? A construção oficial, eu estou olhando aqui no meu que eu já fiz para dar algumas dicas para vocês. Vocês podem colocar a questão das tripulações, porque tem uma tripulação nessa estação espacial. Então, são algumas informações que vocês podem pesquisar. As outras páginas eu coloquei na orientação para fazer a 200 e a 201, porém, é para você construir uma luneta. Se você tiver o material, tudo bem. Se não tiver, não precisa, tá? Não é obrigatório, não vai fazer aí o responsável comprar o material para você fazer. Não, não precisa, tá? Não é obrigatório fazer a construção da luneta na página 200. Certo? Muito bem, essa foi a aula de ciências, uma aula gostosa, leve.
Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar lá no grupo do WhatsApp, podem me chamar no particular. Se tiver com dúvida com relação à pesquisa, quer ajuda na hora de pesquisar. Ah, professora, tô sem internet, não tô achando. Eu posso procurar alguns links e mandar para vocês. A gente vai se ajudando, tá bom? Então, por hoje é só. Vou deixar vocês aí com uma imagem linda, né, da Estação Espacial Internacional. E não deixe acumular tarefa, como eu sempre falo, façam as tarefas sempre nos dias corretos. E até a próxima aula. Tchau, tchau.